Mário, eu tenho muita fé, mas às vezes não entendo o que a Bíblia quer dizer. Ô Lília, você tem muita fé natural. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Na hora que você se colocar diante de Deus, Ele vai começar a abrir a palavra. Aí você deve praticar. Você vai crescendo. Ele vai abrindo mais. Não tem limites. Aí você vai entender, porque a fé vem pelo ouvir, o entender da palavra de Deus. E quanto mais você tiver ouvindo a palavra de Deus, maior fé você vai ter. Se ela vem pelo ouvir, ela também cresce pelo ouvir. Ela também opera pelo ouvir. É um entrosamento entre você e a palavra de Deus, só vai dar alegria para você. Você tornar-se uma pessoa muito abençoada em nome de Cristo. Tá mutado aqui. Que salada. É por isso que muitas pessoas se perdem hoje quando nós falamos de interpretação das escrituras. Porque as pessoas não entendem, né? Ele pegou uma maçaroca de coisas, tá? E começou a colocar ali e não respondeu a pergunta da pessoa, tá? É exatamente isso que aconteceu. É, é complicado. Vamos lá, vamos olhar para a pergunta. Vamos lá. Deixa eu tentar melhorar o tamanho aqui. Show. Eu tenho muita fé, mas às vezes não entendo o que a Bíblia quer dizer. Vamos analisar a primeira pergunta, depois a gente olha para a resposta que ele deu e a gente explana a resposta que deveria ser dado, tá? Aqui, pessoal, essa pessoa, primeiro ela está fazendo uma afirmação. Vamos interpretar. Eu tenho muita fé. Ok, então é uma pessoa de fé, uma pessoa que serve a Deus, não sei, não se fala, ela não diz o tempo que ela está servindo a Deus, mas é um tempo considerável para ter fé, para acreditar, tá? Para ter aquela vontade de servir a Deus, né? Aquele impulso do Espírito Santo por querer mais. Aí ela segue com a pergunta, mas às vezes não entendo o que a Bíblia quer dizer. Então, é uma pessoa que tem dificuldades na interpretação bíblica, tá? Não é uma pessoa que está faltando fé para entender. E agora vamos analisar a resposta que o R.R. Soares deu a esta pessoa. Muita fé, mas às vezes não entendo o que a Bíblia quer dizer. Muita fé natural. O que é a fé natural? Não sei, ele não explica o que é essa fé natural, mas ele faz um discernimento entre uma fé natural e fé o quê? Lá, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que é a fé natural? Não faço ideia, tá? Nós, assim, é claro que existe tipos de fé no sentido do contexto em que sua fé é aplicada. Uma coisa é você ter fé que Jesus ele veio, morreu pelos nossos pecados e a partir de Cristo nós temos acesso a Deus, tá? Essa é a fé cristã, de crer em Cristo, tá? E outra fé é, por exemplo, eu tenho fé de que meus filhos vão se converter, eu tenho fé de que fulaninho vai ser curado. Essa também é uma fé minha, mas é um crer, né? Um acreditar, tá? Então, o que que há de natural e sobrenatural nisso? Eu não consigo fazer essa separação, tá? É o fato de crer em Deus, ok? Simplesmente o crer em Deus. Se é natural ou é sobrenatural, cara, se eu acredito em Cristo, tá? Por que que ele está me dizendo ou está respondendo que a minha fé é uma fé natural? Assim, em outras palavras, seria uma fé mundana, uma fé eh, que não, uma fé não suficiente, tá? Aí ele sai completamente da resposta que deveria ser dado, porque ele vai falar de fé, tá? Ele usa um texto bíblico que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tá? É aí que mora o perigo, pessoal, porque é o seguinte, a dificuldade da pessoa que fez a pergunta é na interpretação bíblica, tem coisas que ela não entende, tá? A orientação correta é você entender o contexto de onde ela não está entendendo e explicar para ela, tá? Então,
Assim como Filipe interpretou a palavra de Deus para o eunuco, tá? Lá no Novo Testamento, a mesma coisa nós, como cristãos mais experimentados, mais conhecedores das Escrituras, devemos orientar aqueles que são neófitos, aqueles que são novos na fé, tá? Mas o que ele está dizendo é o seguinte: você vai ficar ouvindo a palavra de Deus e ela vai começar a abrir para você. Então, deixa uma brecha para uma osmose espiritual, algo que, olha, as coisas vão começar a desabrochar. Fica ouvindo aí que uma hora isso vai acontecer, tá? Então fica meio estranho. Ele não traz uma orientação, ele traz uma ação mística de interpretação, que é por ouvir a Bíblia. Vamos dar um crédito para o R.R. Soares, porque teve um corte aí no meio, vocês viram? Então talvez ele tenha dado mais explicações aí relacionadas ao assunto, mas o vídeo em si cortou para fazer o réus, né, para caber dentro desses poucos segundos que ele tem. Mas entregar uma mensagem dessa em um pouco tempo, sem o contexto necessário, aí é um absurdo. Óbvio, não tem limites. Ela traz mais uma afirmação. Essas pessoas se tornam meio prolixas, né? Eu já participei de igrejas em que a pessoa fica lá, grite comigo, Jesus, 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 Jesus. Agora grite comigo, eu sou salvo, eu sou salvo. Bate palma. Tipo, não aconteceu edificação nenhuma ali, a não ser uma ação motivacional, né, da própria alma da pessoa, tá? Não teve nenhuma edificação no espírito, a não ser ficar gritando o nome de Jesus e dizer que é salvo, tá? No espírito não aconteceu absolutamente nada, mas você sai motivado, porque é como se fosse o Haka, né? Você está gritando, você está externalizando, né, uma emoção sua. Então, com certeza, você vai ficar energizado mesmo. Mas não tem relação nenhuma com a edificação da palavra. Mais prolixagem aí. Você viu que ele é prolixo, ele vai e volta, ele usa textos bíblicos, tá? Ele fala de algo espiritual que, de alguma forma, as pessoas têm uma esperança de receber, com o mínimo de esforço possível, porque você só vai ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus vai se abrir para você. Sem você analisar, tentar interpretar ali, fazer uma hermenêutica, uma exegese ali para entender minimamente o que está acontecendo, tá? Ou pelo menos o que o autor quis dizer com aquilo, tá? E depois no final ele termina com algo esplendoroso. Vai dar alegria para você. Você vai ter paz. Olha, eu não tô, na verdade, zombando do R.R. Soares. Ele é uma pessoa séria que tem uma igreja grande, tá? Muitas pessoas o seguem. Alguns acabam estereotipando ali a teologia dele como uma teologia neopentecostal, tá? Eu entendo que tem muitos traços que de fato são, ok? Tem muitas coisas ali que eu, particularmente como teólogo, discordo, tá? Mas o que ele trouxe ali nesse meio tempo desse videozinho não agregou em absolutamente nada na vida da pessoa que fez a pergunta. Se a pessoa não se esforçou para entender, a pessoa simplesmente vai se sentir uma borboleta, vai: "Ai, obrigado pela mensagem". Mas se você for perguntar para a pessoa quais são os próximos passos para entender a dificuldade que ela está tendo na Bíblia, basicamente vai ser zero, tá, pessoal? Então a minha luta é exatamente contra isso, tá? Contra respostas vazias a perguntas significativas, tá? As pessoas têm sede, as pessoas têm fome de conhecer a palavra. Só que, infelizmente, alguns líderes, alguns pastores, não conseguem responder à altura, não conseguem responder a fim de nutrir a pessoa.
tá? Uma grande hipótese que pode estar acontecendo entre as igrejas neopentecostais é de que os líderes eles não são tão claros, tá? E são tão superficiais em suas respostas, justamente para que as pessoas que o seguem não o deixem de seguir. Tá? Que as pessoas que sigam dependam deste líder, que é completamente errado, segundo as Escrituras. Tá? O papel, o ministério do pastor, o ministério, o ofício do missionário dentro da igreja, segundo as Escrituras, é de apacentar e de orientá-los. Ok? O que a pessoa tem que fazer é, de fato, orientar, ajudar, cuidar, tratar, exortar, tudo o que é necessário. Tá? Mas tudo dentro de uma lógica natural, ok? Dar uma resposta tão lisa quanto essa, tá? É basicamente um desrespeito às escrituras, ok? Então eu discordo veementemente dessa resposta do missionário R.R. Soares. Bom, pessoal, é isso. Deixe o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.